Hola a todos, mi nombre es Deyanira y estaré con ustedes en las clases del tercero año de la secundaria, ¿ok? Y en la clase de hoy veremos tipologías textuales, tipo argumentativo y tipo informativo, ¿ok? Vamos a pasar para el próximo slide. Tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? Tipología y géneros textuales, se refieren a la forma que se presenta un texto determinado, por ejemplo. El aspecto tipológico de un texto se refiere al propósito para el cual fue escrito, ¿ok? Así, las diferentes tipologías textuales son narración, disertación, descripción, información y mandamiento. O sea, el mandamiento es cuando recibes algum tipo de ordem, ok? Vamos para o português? Então, o que é a tipologia textual? A tipologia textual, tá? Ela é como se apresenta um determinado texto. Qual é a finalidade desse texto? Para que ele foi escrito, tá? Esse propósito é o tipo ou o gênero que vai representar esse texto. Então, as diferentes tipologias textuais são a narração, a dissertação, a descrição, né, a informação e a ordem, tá? Quando manda, ok? Vamos para o próximo slide. Texto argumentativo. El texto argumentativo o disertativo argumentativo es un tipo textual que consiste en defender la idea a través de argumentos y explicaciones. Este tipo de texto tiene el objetivo central de formar la opinión del lector. Así se caracteriza por intentar convencer o persuadir al interlocutor del mensaje, o sea, a quien recibe el mensaje. Este tipo de texto es el tipo de texto que es pedido en el examen nacional de la secundaria, o sea, no ENEM, ¿ok? Este tipo de texto se solicita a estudiantes cuya temática involucra cuestiones sociales, científicas, culturales o políticas. Cabe recordar que otros tipos de textos son narrativo, descriptivo, expositivo y texto cautelar. ¿Ok? Vamos para el próximo slide. La estructura. El texto argumentativo sigue el patrón de los modelos de escritura, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a ver el problema y ubicar al interlocutor, o sea, vamos a decirle de qué se trata, ¿ok? Entonces, el segundo es el desarrollo, donde que vas a desarrollar todas las ideas, ¿ok? Donde que vas a tener el desarrollo de manera texturada y argumentativa. En esa parte del texto nosotros decimos que tenemos un 50% del desarrollo. Y en la conclusión, que la conclusión debe ser una síntesis del problema abordado, pero con consideraciones que expresen resultado de lo que está siendo pensado e expressado em el texto. Vamos para o português? Então, a estrutura do texto argumentativo dissertativo ou argumentativo, tá? Ele tem 3 pontos muito importantes, que seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vocês sabem que toda redação tem base nesses 3 pontos, perdão. Então, a introdução, nós vamos dizer ao leitor do que se trata e vamos expressar 3 argumentos para tentar convencê-lo. No desenvolvimento é que nós vamos argumentar de forma mais firme, né, para tentar convencer ao leitor do nosso ponto de vista, certo? E na conclusão, tá? É onde que se fazem as considerações finais e o fechamento do tema,
geralmente dando o nosso ponto de vista e uma provável ou possível solução para o problema que a gente tem desenvolvido durante o decorrer do texto, ok? Vamos para o próximo slide. El texto informativo. ¿Qué es el texto informativo? Un texto informativo, en ese texto el escritor expone brevemente un tema, un hecho o circunstancia al lector, ¿ok? Es una producción textual objetiva, generalmente en prosa, con lenguaje claro y directo. Su principal objetivo es transmitir información sobre, sobre algo, perdón. Estando libre de dobles interpretaciones, recuerden eso, no tiene dobles interpretaciones. A diferencia de los textos poéticos o literarios que usan un lenguaje connotativo, el texto informativo utiliza lenguaje denotativo. Además de presentar datos y referencias, no hay injerencia de subjetividad, es decir, el texto está libre de sentimientos, sensaciones, valorações ou opiniões do autor, ok? Vamos para o português? Então, o texto informativo, ele faz uma exposição breve de algum tema, fato ou circunstância para o leitor, tá? É uma produção textual muito objetiva e o seu principal objetivo é transmitir a informação sobre alguma coisa, tá? Também muito importante lembrar que ele é livre de duplo sentido, tá? Não é como os textos poéticos ou literários, tá? Que utilizam uma linguagem conotativa, que é onde tem um duplo sentido, tá? Então, o texto, uma das características mais marcantes do texto informativo é que ele é um texto denotativo, tá? Ele é direto, tá? E subjetivo. Então, aí nós não vamos encontrar sentimentos, sensações, tá? Não vamos encontrar duplo sentido ou algum tipo de opinião do autor, tá? Vai ser aquilo e aquilo pronto, certo? Vamos para o próximo slide? Características del texto informativo. El autor de los textos informativos es un transmisor que se preocupa en reportar información de la manera más objetiva y creíble. Recuerden, creíble, de creer, de hacer con que las personas crean en eso. En el caso de las noticias, por ejemplo, el escritor es encargado de transmitir la información a los lectores, receptores de forma objetiva y ajena. ¿Ajena por qué? Porque no es solo su punto de vista, ¿ok? Él no está dando su punto de vista. Escrito en prosa, el texto informativo presenta dados que lo hacen mais creíble. Vamos para o português para explicar isso tudo. Então, dentro das características, né, do texto informativo, o autor, ele é o transmissor daquela notícia, certo? Então, gente, como eu estava explicando para vocês, né, dentro das características do texto informativo, o autor vai passar esse texto e vai escrever de uma forma da forma mais verídica possível, para que o leitor tenha a certeza de que esse fato ocorreu dessa forma, ok? Então, o escritor está encarregado de transmitir a informação aos leitores, receptores dessa informação, de forma alheia, ok? Não a partir do seu ponto de vista, mas a partir dos fatos que aconteceram, tá? Da forma mais verídica possível. Vamos para o próximo slide? La estructura. La estructura, como otros géneros textuales, tiene su tesis, que es la exposición y información necesaria para informar de qué el tema se trata, ¿no? Y es fundamental porque contiene muchas informaciones completas a partir de los datos relevantes, ¿ok? Entonces, va a presentar un tema y la tesis, que sería el desenvolvimiento, y la conclusión. Todos los textos tienden a ser de esa forma. Tesis, tema, tesis e conclusão, ok? Vamos para o português? Então, na estrutura, nós vamos ter o tema,
o desenvolvimento da notícia ou do texto informativo. O texto informativo que é mais comum é a notícia. Então, nós temos o título da notícia, o desenvolvimento e a conclusão, ok? Vamos para o próximo slide. Então, aqui nós temos vários exemplos. Por exemplo, ejemplos, nosotros tenemos los vehículos de información como periódicos, revistas, entrevistas, ok? Los artículos científicos y técnicos, ok? Y tenemos outros exemplos também, pero vamos para o português. Então, como exemplo, nós temos todos os tipos de veículo de informação, a internet, a TV, o rádio e etc, tá? Então, dentro desses veículos de informação, nós temos as notícias, né? Como já o próprio nome diz, informação, vai nos trazer informação. Então, nós temos os jornais, as revistas, tá? E temos também textos científicos, que também são informativos. Então, vamos para o próximo slide. Agora, a practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Primero, la primera pregunta. ¿Cuáles son las características del texto argumentativo? 2. ¿Cuáles son las características del texto informativo? 3. ¿Cuál es la diferencia más fuerte entre esos dos tipos textuales? Vamos para o português? Então, número 1, quais são as características do texto argumentativo? Número 2, quais são as características do texto informativo? E 3, qual é a diferença mais forte entre esses dois tipos textuais? Próximo slide, vamos corrigir, né, gente? Então, a correção vocês vão poder acompanhar, né, na plataforma Eduque. Não se esqueçam de acessar para estas e outras aulas a plataforma Eduque e aí vocês vão poder acompanhar toda a correção deste material, ok? Hasta la próxima!